Fala, fala galera! Priscilane na área, meus ricos cabelos de camponesa aqui, ó. Fiz até um trançadinho pra vocês verem que é diferente o vídeo. Para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o Enem. A proposta é sobre alienação parental. Galera, antes de eu começar a correção, quero pedir uma ajudinha aí pra vocês. Se vocês puderem compartilhar, indicar o vídeo para alguém, curtir, comentar, se inscrever no meu canal, isso me ajuda demais. Então, já que a Priscilane está liberando várias correções aqui para vocês terem ideia do que fazer, como escrever, como melhorar, vocês também poderiam dar essa mãozinha para a Priscilane, hein? Dá uma curtida, um like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Dele, Izaga, e dele, Izaga. Então, vamos lá. A proposta é sobre alienação parental. Ela falou perdão por ter ultrapassado, né, as margens aqui, por ter deixado os espaços aqui ao final e por ter deixado esse espacinho, por ter passado aqui embaixo, tá? Então, olha só, filha, para isso não acontecer no dia da prova, o que que você tem que fazer? Você que tem que ter um rascunho muito bem elaborado, no sentido de o rascunho ser muito semelhante à versão definitiva da sua redação. O rascunho serve exatamente para isso, para mostrar para você, né, quantas linhas vai dar, quantas linhas não vai dar. Outra coisa que você tem que ter cuidado é com o excesso de espaço entre as palavras. Às vezes, se você escrever um pouquinho mais apertadinho, sabe? Se você escrever um pouquinho mais apertadinho, cuidando, né, para usar esses espaços aqui que sobram de uma maneira mais intencional, pode ser que você não perca a linha lá embaixo, tá? A alienação parental ganhou importância a partir das pesquisas cunhadas por Richard Gardner no ano de 1980, que se referem, né, que se refere à situação em que um genitor faz alterar a percepção que a criança tem sobre o outro responsável. Infelizmente, a alienação é um problema que afeta de uma forma muito negativa a vida da família. É um grave obstáculo social no Brasil. Aqui você poderia ter complementado, né? Ter articulado um pouquinho melhor, ó. Você poderia ter feito assim, ó. Sendo, pois, um grave obstáculo social no Brasil. Dessa forma, é imprescindível pontuar a respeito dos transtornos que isso causa aos jovens e o afastamento das partes parentais, né? E o afastamento dos pais. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Ainda, em alguns momentos, né? Tá um pouco embolado aí o meio de campo da sua redação. Em alguns trechos, a leitura ela fica um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexa. Mas isso é porque nós estamos nos adaptando, nos familiarizando aí com a produção. A partir do momento que você continuar consumindo as correções e continuar produzindo texto, esses deslizes não vão acontecer, tudo bem? Sugiro, inclusive, que você dê uma olhadinha nas redações que estão na plataforma, né, nas redações exemplares. Olhe como que eu oriento que os alunos tragam e veja como que você deveria trazer na redação, tá? Isso vai te ajudar bastante. Inicialmente, de fato, a alienação parental promove nos jovens transtornos das mais diversas formas. Segundo Gardner, tal questão é considerada uma síndrome. Utiliza a sigla SAP, definida como um conjunto de sistemas apresentados pelos filhos resultante da influência de um dos genitores. Tal feito ocorre quando um dos dois lados utiliza diversas estratégias tentando manipular. Esse cenário caótico traz para o jovem, olha lá, traz de trazer é sempre com Z e sem acento, tá? Traz para o jovem muitos transtornos, sensação de rejeição, de insegurança e ansiedade, após ser usado como fogo cruzado para a vingança. Logo, percebe-se que esse problema gera consequências que influenciam de forma negativa, se não solucionado, na saúde e nos hábitos, tá? Então, olha só, o que eu quero deixar destacado desse parágrafo? Você poderia, né, ter sido mais intencional aí no tópico frasal, tá? Como que você seria mais intencional? Olha lá, ó, você poderia ter feito assim, ó. Inicialmente, dentre as diversas consequências decorrentes
decorrentes dessa postura vingativa, destaca-se a síndrome de alienação parental. Entendeu? Então, você traz já a síndrome no tópico frasal. Quando você fala as diversas consequências decorrentes dessa postura vingativa, quando você fala postura vingativa, é uma forma que você usa para retomar o tema, para retomar essas palavras-chave sem repeti-las, né? Para você mostrar para a banca que você tem aí um repertório linguístico efetivo. E aí eu quero que você preste atenção. Veja que você já trouxe o Gardner aqui em cima. Então você tem que cuidar para sua abordagem da alusão não ser uma abordagem superficial. Por quê? Porque se for superficial, você vai perder ponto no repertório. Então evita trazer como alusão principal a mesma alusão, tá? E aí você pode até me perguntar, prof, mas você não falou em uma aula que deveria fazer essa retomada da alusão no texto, né? Essa retomada da alusão para mostrar para a banca que você tem coerência, que você tem coesão? Ok, você tem que fazer essa retomada, mas não retomada como alusão principal. Então você pode usar essa retomada, mas usar o Gardner, por exemplo, na reflexão crítica. Usar o Gardner como sustentação lá quando você finaliza o parágrafo, não como alusão principal, porque senão vai ficar superficial, tudo bem? Então, reorganize aí o seu texto, reorganize aí as suas escolhas, para que você consiga desenvolver exatamente uma tese, né, que defender aí que a alienação parental é um problema social, e escolher os melhores argumentos para defender essa tese. Então, se você vai falar que ela é um problema porque causa doenças, discrimine as doenças, descreva as doenças, traga as consequências disso, tudo bem? Seguimos. Ademais, outro problema que também ocorre é quando há o afastamento de uma das partes materna ou paterna. Nesse sentido, não é apenas o jovem que sai prejudicado, mas todos os envolvidos. Olha só, aqui, ó, você poderia ter reescrito da seguinte forma, ó. Ademais, para além dessas doenças, os afastamentos decorrentes da alienação culminam em sérios problemas, enfim, sei lá, né, em várias situações, enfim, não sei o que você quer escrever aí, mas você poderia ter colocado, ó, para além disso, os afastamentos decorrentes prejudicam o bem-estar social, prejudicam a família, prejudicam não sei quem que você quer trazer, tudo bem? Então, só rever aí nesse sentido, tá bom? Reorganizar aí nesse sentido. Embora o direito à convivência familiar seja previsto pelo artigo 227 da Constituição Federal de 88, a síndrome da alienação parental desconstrói o conceito de lar, afastando do convívio da criança a outra parte responsável. Como mencionado acima, o responsável da criança a treina para romper os laços afetivos com a outra parte, através da influência ou da alienação. O filho apresenta sentimentos constantes contra o outro genitor. Por conseguinte, enquanto esse cenário persistir, faz-se com que o filho recuse a ter qualquer comunicação, ocasionando o afastamento de ambos. Aqui ficou bem confuso essa parte final. E olha só, você não deve fazer esse tipo de retomada, como mencionado acima. Então, olha só, a dissertação, ela não possibilita isso, né? Essa dissertação aqui, ó, ela não possibilita isso. Então, você tem que ter esse cuidado, você precisa ter essa atenção para você não
fazer essa retomada, como eu disse, como foi abordado, como eu mencionei ali em cima, tá? Outra questão, veja que você trouxe, né, a síndrome da alienação parental aqui e você trouxe a síndrome da alienação parental aqui. Então, da mesma forma que você repetiu o Gardner, você também repetiu a síndrome da alienação parental. E isso indica uma abordagem superficial. Isso indica uma abordagem que deixa o seu texto confuso, que deixa o seu texto superficial, que faz com que a abordagem, né, com que o repertório ele seja um repertório repetitivo. Além disso, você tem que cuidar com o uso do através. O através ele deve ser usado apenas quando for por meio de alguma coisa. Por meio disso, eu fiz aquilo, tudo bem? Então, você tem que usar o por meio de, nunca o através, tá bom? Portanto, buscando amenizar os problemas da alienação parental e melhor convívio para ambas as partes, ações são. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Ações são necessárias. Cabe ao Poder Judiciário. Quem que vai implementar? O Poder Judiciário. Não separa o sujeito do verbo com vírgula. Implementar o serviço de mediação familiar por meio de uma terceira pessoa neutra em escolas e postos de saúde. Isso trará efeitos como o restabelecimento da comunicação e convívio entre os familiares. E, se assim necessário, deve ser feito juntamente ortografia com a guarda compartilhada, assegurando a resolução de conflitos e a reorganização familiar. Aqui, você não explicou para mim como que esse serviço vai ser implementado. Você falou que vai ter uma terceira pessoa neutra, mas como que isso vai ser implementado? Tá vendo? Então, lembre-se sempre de trazer os 5 elementos aqui na sua conclusão. Os 5 elementos, como esse problema vai ser resolvido, como, em que medida, de que maneira, tudo bem? Então, eu quero que você reorganize aí o seu texto nesse sentido, tudo bem? Nós precisamos trazer os 5 elementos da sua conclusão aqui, beleza? Então, vamos lá para suas notas, minha filha, tá? Eu quero que você dê uma olhadinha aí nas redações exemplares, eu quero que você dê uma maratonada aí nas correções aqui do YouTube, que isso vai te ajudar bastante aí na escolha dos seus argumentos, tá bom? Muito cuidado aí com a repetição, tá? 100, 200, 300, 400, 500, 580, 600, 660 é a sua nota, beleza? Vamos lá, minha filha, firme no propósito. Para chegar nos 900, nós temos que passar pelos 600. Bora escrever redação? Bora, minha filha!